Amém. Também quero cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube. Que Deus possa abençoar cada um em nome de Jesus. Antes de começarmos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer, Senhor, por tudo que Tu vem fazendo em nossas vidas. Eu apresento aqueles que depositaram o dízimo, a oferta, que Tu possa abençoar de maneira grandiosa. Também aqueles que não tiveram condições, que Tu continue abençoando para a glória e louvor do Teu nome. É o que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Você está alegre nessa noite? Amém. O Todo-Poderoso está aqui neste lugar. Glória a Deus. Decida acreditar e vencer o medo. Não sei como você adentrou neste lugar. Não sei como você veio para esta casa, se alguém lhe convidou. Uma coisa eu tenho certeza, o Espírito Santo, quem trouxe você para que você aprenda com essa passagem bíblica algumas atitudes que nós devemos tomar no momento da adversidade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho Mateus, no capítulo 14, do verso 22 ao 33. Você que não trouxe Bíblia, usa o seu smartphone, vai lá. Está tudo ok, em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai falar sobre Jesus anda sobre as águas. E a palavra de Deus, ele diz, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele, para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas. Quando o viram andando sobre as águas, ficaram com medo, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, ajuda-me, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então o que estava no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Eles tiveram medo, eles não conheceram que era Jesus que vinha andando sobre as águas. Irmãos, nós estamos ministrando nessa noite, em todas as ministrações deste lugar, há um Deus que não trabalha com a lógica humana. Ele trabalha com o extraordinário. Aleluia. Você que adentrou aqui neste lugar, não espere coisa pequena desse Deus tão poderoso. Não se assuste como os discípulos se assustaram.
É um fantasma que vem ali. Aí ele responde: não tenha medo, sou eu que estou chegando. Aleluia. Ei, tem momento que você está com medo. Tem momento que você está assustado. Mas ele diz para você nessa noite: não tenha medo, sou eu. Aleluia. E nessa noite, nós iremos aprender 3 atitudes que devemos tomar para enfrentarmos o medo e confiarmos no Todo-Poderoso. Confiarmos nele. Não é confiar na força do braço, não é confiar no político, não é confiar na sua posição social. Não. Interessante que na outra ministração eu ministrei sobre a multiplicação dos pães. E hoje nós iremos falar, como já começamos, sobre esse algo extraordinário que aconteceu naquele lugar. Nunca mais aconteceu isso, de um homem andar sobre as águas. O extraordinário está chegando na tua casa. Receba em nome de Jesus, porque o extraordinário está chegando na tua casa. Aleluia. Em primeiro lugar, o que devemos fazer? Serve para mim, serve para você. Devemos sair da zona de conforto. É tão difícil sair da zona de conforto. Mas muita gente está acomodada, irmão. Não está vivendo o extraordinário porque não quer se arriscar. Quer ficar aonde está. E ele te trouxe nessa noite para dizer: ei, saia da zona de conforto, porque ele tem algo extraordinário para a tua vida. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. O texto, ele fala, do versículo 29. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Como sempre, Pedro sempre ousado. Os outros não ficaram dentro do barco, mas ele disse: se és tu, deixa eu andar também por sobre as águas. Ele saiu da zona de conforto. Ele arriscou. Se Deus te deu uma ordem, não tenha medo. Se ele disse saia, saia. Se ele disse venda, venda. Se ele disse volte, volte. Se ele disse fique, fique. Se ele disse marche, marche. A ordem é dele. Vai na obediência. Aleluia. Aí ele diz: ah, mas tem um mar na frente, eu abro esse mar para você. Ah, mas tem as muralhas, elas vão cair em nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. O pastor Cláudio Duarte, ele diz: é preciso sair do barco e andar para ter histórias para contar sobre si mesmo. Quem não sai do barco, detesta ver quem sai. Olha aí. Tem gente que não faz nada, mas critica você que quer fazer. Tem gente que é pessimista, que não sai da zona do conforto, que não sai do barco, mas nesta noite ele está dizendo: ei, eu ainda não cheguei no barco. E ele pede a você: saia do barco. Você vai entender o que Deus quer falar contigo nessa noite. A tempestade estava acontecendo.
Jesus ainda não tinha chegado no barco. Ei, a tempestade na tua casa é porque você ainda não abriu a porta para Jesus entrar. Aleluia. Olha o que a palavra diz, que quando ele chegou, a tempestade cessou. Aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Aonde ele chega, alguma coisa acontece. Oh, aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Quer viver o novo? Tem que fazer coisas novas, irmão. Tem que arriscar. Tem que visualizar. As pessoas chegam para você e dizem, você não vai conseguir, você está maluco. Como é que você vai fazer isso? Ei, eu tive ordem do Todo-Poderoso. Ele está no controle da minha vida. As pessoas não vão entender, o inimigo não vai entender. Mas o Senhor está entrando no teu barco nesta noite. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, em segundo, nós devemos eliminar toda distração que tire o seu foco. Mas que distração são essas? O que é que está me afastando do Senhor? Ei, joga fora. Aleluia. Está te atrapalhando? Joga fora. Aleluia. Aí no versículo 30, porque ele estava ali andando, ó, sobre as águas. Ele estava olhando para onde? Para Jesus. Mas chegou um certo momento que ele desviou o olhar de Ismael. Ele desviou o olhar. A Bíblia diz que ele, quando reparou no vento, ele ficou com medo. O medo atrapalhou nesse momento. E ele começou a o quê? A afundar. Mas quem estava perto dele? O mestre. Aleluia. Aí ele grita, Senhor, salva-me. Senhor, me ajuda. Ei, chama ele, chama o mestre. Convoca o mestre, chama o mestre. Mestre, venha, me ajuda. Eu estou afundando, mestre. Mestre, me ajuda. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não tire o olhar para o autor e consumador da nossa fé. Mesmo que as coisas não estejam dando certo, mesmo que as coisas estão andando como você não queria que andasse, continue olhando para Ele. Aleluia. Quando paramos de olhar para Jesus, somos consumidos pelo medo. Foi isso que aconteceu com Pedro. Foi isso que aconteceu com ele. E é isso que está acontecendo com você. Você não está confiando nele. Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus mandou falar para você que essa prova vai passar. Aleluia. É igual a tempestade. A tempestade estava jogando o barco para um lado e para outro. Mas quando Jesus chegou, a tempestade cessou. Quando ele chegar na tua vida, ela vai cessar. Aleluia. Max Lucado, ele diz, quando sua perspectiva está em Deus, seu foco está naquele que vence qualquer tempestade que a vida pode trazer. Ei, ele é o general dos generais. Ele não perde batalha. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Deus é maravilhoso. Em terceiro, irmãos, e nós vamos encerrar a ministração, ter em seu coração, ter a convicção, cadê Jefilano? Ter a convicção que Jesus cuida de você. Amém? Olha que alegria. Jesus cuida de você. Jesus cuida de você. Jesus cuida de você. Jesus cuida de você. Aí na galeria, Jesus cuida de você. Aleluia. Aleluia. Imediatamente ele chegou lá. Depois que Pedro gritou, ele pegou Pedro pela mão e disse: homem de pouca fé, chega, vem, eu vou te levantar. Você pode estar caído, você pode estar fraco, você pode estar pensando em desistir, mas nessa noite ele está dizendo: vem, vem, amado, vem, chega, eu vou te levantar. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Ele cuida de você. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Ele vai enxugar tuas lágrimas. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. O medo sempre vai tentar nos paralisar, mas a fé nos chama para avançar, e você vai andar assim, ó, como ele andou. Ei, você vai andar por cima da tempestade, por cima daquilo que você está passando. Ei, é ele que vai te tirar. Tu vai viver o extraordinário, mas não é pela tua força, não, é por causa dele. Dele. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Vamos ficar de pé, igreja.